Bom, e nos últimos dias a gente tem falado muito sobre Folia de Reis, agora no final do ano, né? O pessoal fica naquela animação. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios o capitão embaixador Donizete Bastos, conhecido aí nesse meio, né, Donizete? Graças a Deus. Prazer receber o senhor aqui. O mesmo também, né? Prazer estar aqui, né, com vocês. Obrigada. E pra gente começar, Donizete, o senhor tem bastante conhecimento nesse assunto. Quais são as origens da Companhia de Reis? As origens da Folia de Reis, né, eu vou até, né, é um assunto longo, mas eu vou, né, resumir. A Folia de Reis, ela só existe, na realidade, pelo presépio, né, que São Francisco de Assis montou, né? Tendo essa ideia de montar o presépio, aí sim nós devemos a ele, né, o surgimento das Folias de Reis. O surgimento das Folias de Reis, né? A partir do momento que ele montou o presépio, acho que em 1223, né? Porque até então o povo, né, como o povo não tinha conhecimento da Bíblia, e como ele era daquela paróquia, né, ele era um diácono, ele pegou, o povo perguntava e ele teve a ideia, ele falou, no final do ano eu vou mostrar para vocês como Jesus nasceu. Aí ele montou o presépio, né, uma história que nós conhecemos, né, com imagens, animais vivos. E aí, como ele era filantropo, né, São Francisco de Assis, ele visava muito a filantropia. Tendo ele amado o presépio, aí que veio, né, a ideia, né, que surgiu a Folia de Reis. A Folia de Reis nasceu na Península, né, Península Ibérica, na divisa de Portugal e a Espanha. Ali foi o início, Breno, das Folias de Reis. Mas para se ter uma melhor ideia de Folia de Reis, a gente tem que estudar a Folia de Reis portuguesa, né? No caso, como ela surgiu em Portugal e na Espanha. Porque no Brasil já é outra história, né? Como se diz, existe uma grande diferença, né, daquela Folia de Reis portuguesa e espanhola, das nossas Folias de Reis, né? Não só agora da era contemporânea, como também as do passado, né? Do qual eu surgi lá, né? Faço parte, né, dessas Folias de Reis. Então, o início mesmo das Folias de Reis, né? Foi uma ideia, né? Graças a Deus, que Deus abençoa São Francisco, né? E depois vieram os cantores do presépio, né? Os cantores do presépio, 3 cantores, né? Eles, né, incorporavam ali, né? Vestia, né, a roupa dos magos e saía para as casas, né, angariando oferta, né, cantando os louvores, né, os hinos, né, sobre o nascimento. E quando chegava no dia 6, né, que é o dia da Epifania, eles pegavam aquelas ofertas e era direcionada para as crianças. Então, a Folia de Reis, gente, eu quero deixar bem claro para vocês. Folia de Reis é uma ideia, né, nasceu, um derivado de São Francisco de Assis, mas ela é totalmente voltada para as crianças, certo? O São Francisco de Assis, né, ele assinou embaixo essa ideia, né, dos cantores do presépio, né, porque até então ele montou o presépio. E o que aconteceu? Surgiu os cantores do presépio e depois, com o tempo, né, foi aumentando o número dos integrantes, né, o palhaço, né, ele chegou, essa figura, o palhaço chegou logo, né, passou muito tempo, né, para que chegasse o palhaço, entendeu? Aí sim que surgiu a Folia de Reis, né, oriunda de Portugal e da Espanha. Aí, penso eu, né, pelos meus estudos, pesquisa, né, pela teologia, né, que eu fiz, creio eu que ali até então, né, já tinha um número maior de foliões, né, e aí sim que veio o personagem, o palhaço, né, não Bastião. Bastião é totalmente como se diz, uma figura folclórica, né, brasileira, não tem nada a ver com a Folia de Reis europeia. Os europeus, né, os portugueses, né, quando D. João VI resolveu colonizar, né, o Brasil, ele resolveu trazer as famílias, né, os nobres, os não nobres, e nesses navios que chegou a Folia de Reis no Brasil, em 1533, que chegou a Folia de Reis no Brasil. Aí que ela tomou, né, um sentido diferente, mas no início não, no início era aquela Folia de Reis. Eu tenho aí vestígios, né, não são assim, né, não posso dizer, né, que 100% que é, como se diz, não afirmar, né? Não posso afirmar. Mas eu tenho vestígio aí, fragmentos, né, dos meus estudos, que até os padres, catequistas, né, usou a Folia de Reis para
em evangelizar os índios, né? Porque era uma música. Então, dentro dos meus estudos, creio, né? Penso eu que teve padre que embaixou, a igreja, né? Os padres usaram a Folia de Reis no Brasil para poder evangelizar os índios e também os escravos, né? Que vieram também nessas mesmas viagens, né? Para poder colonizar o nosso país. Então foi uma união de povos, né, que hoje é a Folia de Reis que a gente conhece. Donizete, como que você, como que foi lá no começo, que você se apaixonou pela Companhia de Reis? Como foi o início da sua história? E o que você acha assim que mudou de lá até os dias de hoje? Que a gente sabe que foi muita coisa, né? Mudou muita coisa, Brenda, e muitas coisas que mudaram, né, com a tecnologia. Aliás, eu acho que a tecnologia deveria mudar, né? Trazer o bem, mas simplesmente, né, não foi assim como eu pensava, e outros apaixonados, né, devotos pela Folia de Reis também pensam igual eu, né? A gente senta, né, a gente reúne para conversar. Aquela Folia de Reis do passado era uma Folia de Reis mais responsável, né? Havia uma responsabilidade maior, havia uma devoção maior, é um segmento de fé, um compromisso. Tanto que a gente, né, começava a cantar às 7 horas e terminava às 10 horas, entendeu? São Benedito, Caça de Coqueiros, eram 6 dias, mas nós aqui de Mococa, creio eu também a Cebugo, né, eram os 12 dias, então era 12 dias de jornada. Então mudou-se muito, né? Eu creio, estudando, analisando, que as Folias de Reis, elas perderam da verdadeira Folia de Reis mesmo, não a dos portugueses, a nossa Folia de Reis, né? Que nós modificamos muito, né? Enriquecemos a Folia de Reis em todas as áreas, né? Nas áreas cultural, na área de música, né? Colocamos, né, escala de vozes, né? Coisa que os portugueses não tinham. Mas desde quando eu comecei lá em 69 até hoje, né, graças a Deus que eu já vou para meio século, né, respondendo a tua pergunta, meio século de Folia de Reis, as mudanças, todas as mudanças que chegaram, aproveita-se pouco. Eu não sei se você sabe, mas eu fui ousado, né? Eu fui, graças a Deus, eu tenho honra de falar, de ter quebrado esse preconceito, de ter ser o primeiro embaixador, a primeira Folia de Reis, de ter uma mulher na falda. Certo? E eu junto com o Gasolina, né, um dia a gente conversando, e a gente, né, era contra, né, o Gasolina muito criativo, né, uma pessoa, né, com uma filosofia religiosa igual a minha, aí nós foi mais ousado ainda, né, que aí nós colocamos mulher cantar, né, que ele colocou a Esmerinda, né, e eu coloquei a Júlia, minha irmã. Então, como se diz, nessa evolução sobre a Folia de Reis, né, abriu esse leque, abriu essa porta, para que as mulheres participassem, foi vantajoso, foi grande, né? Foi de fato, eu considero, né, uma obra espetacular, que para mim provém do próprio Deus. Teria que ter alguém ali de coragem para que quebrasse esse conceito ou esse preconceito de mulher fazer parte. Então, fica registrado aqui, né? Bastião, né? A gente usa, né? Camponesa, Catirina, e existem vários nomes. Eu tive o prazer, graças a Deus, Deus me deu a graça de eu ter colocado, né, a primeira mulher, que eu não esqueço, que é a Cristina, né, creio que ela ainda está viva, e depois, né, no outro ano, eu e o Gasolina, né, ele colocou a Esmerinda, e eu coloquei a minha irmã. Aí sim, foi um grande, né, para nós, aí sim teve uma evolução, mas no quesito, fé, devoção, responsabilidade, muito se perdeu. E outra, os dogmas, né? Os dogmas que os antigos usavam, da gente não passar na frente da bandeira, o respeito mútuo, a educação, a chegada o dia 6 ao meio-dia, a saída no dia da noite do 24 a 25, à meia-noite. Então isso foi mudando, né? As pessoas, né? Eu falo as pessoas, gente, das Folias de Reis, não estou falando de devotos, não estou falando de adeptos. Mas sim os líderes, né? Os chamados líderes, os chamados embaixadores, principalmente os embaixadores. Eles, né, foi deixando isso se perder na caminhada. Então, dentro desses 50 anos que eu estou dentro da Folia de Reis, eu vou fazer uma conta aqui vamos colocar aqui, 100. A Folia de Reis perdeu 50% daquilo que nós chamávamos, né, época de ouro. Folia de Reis, eu chamo Folia de Reis, né, de pé no chão,
aquela folia de reis verdadeira mesmo. Perdeu 50%. E hoje, o senhor muita gente já sabe, quem não sabe, ele é embaixador capitão, está à frente da Companhia de Reis Renovação Carismática, né, do saudoso Ditão. Isto. E como que tem sido os preparos para a jornada desse ano? Qual que é a expectativa, Donizete? Ô Brenda, você viu, o ano passado você teve com a gente, né, mesmo havendo, né, o problema que tinha, e pandemia, né, essas coisas, né, mesmo assim a gente saiu, né, até eu fiz uma postagem no Facebook, muita gente não gostou. E eu postei lá, quem tem fé não tem medo. E a gente fez a jornada normal. Agora, esse ano, né, a gente está preparando para melhorar, entendeu? Melhorar, tentar melhorar em tudo, né? Na área musical, na área dos bastião, na área aí, né, que nós temos, né, que tem que ter um gerente, né? Folia de Reis tem que ter pessoas envolvidas, né? Um lado da diretoria que nós fundamos, né? Que eu tenho aí pessoas de confiança, que é o Rony, o Ilcinho, o Wesley, o Fernando, e tem também os filhos do Ditão, né? Porque eu quero deixar bem claro, né, que essa Folia de Reis, ela pertence, é um legado que o Ditão deixou para os filhos, porque o Ditão foi o fundador dessa Folia de Reis. Então, eu espero que esse ano, né, a gente possa conseguir, né, levar de fato uma palavra mais abrangente, levar, como se diz, dentro do lado comercial, que o povo possa entender, né? Tanto que eu estou dando aula de dicção, né? Para que os embaixadores, os cantadores possam pronunciar melhor, para que o povo possa entender a mensagem. E essa mensagem desse ano será uma mensagem totalmente voltada para a palavra de Deus. Nós vamos cantar, né? Se Deus quiser, já te convidei, né? E convido as demais pessoas. A gente vai levar de fato esse ano o verdadeiro evangelho que Jesus deixou, né? Para que nós nos conduzíssemos, né, até que ele volte. É isso aí. Além da cultura, da fé, da devoção, que eu sei que você, Graças todos os foliões têm, eu vejo que o senhor preza bastante pelo conhecimento dos baixões e pelas vozes também, né? Por que isso, Donizete? Você sabe o que é, Brenda? Eu nasci dentro de uma folia de reis, né, apesar, eu de vez em quando eu fico magoado, porque quando eu surgi nas folias de reis, né, eu já tinha, né, estudado, né, graças a Deus, né, meu pai, né, me colocou na escola, né, eu fui até a 8ª série, depois continuei os estudos, e mais os meus parceiros, né, eles não tinham, né, não tinham conhecimento, né, não conhecia a própria Bíblia, né, eles eram uma pessoa de totalmente, né, semi-analfabeto. Então, o conhecimento era pouco. Agora, com a abertura, né, da tecnologia, né, hoje você pega o celular, você tem a Bíblia online. E o que acontece? Aqueles do passado, os meus heróis do passado, né, que são tantos, né, Tião Lourenço, Tião Silva, Possati, é infinito, não dá nem tempo de falar, vou resumir aqui, né, falo de todos. Eles não tinham estudo, mas os versos que ele cantava, eles não destrovavam verso, e a mensagem deles era uma mensagem de fé, uma mensagem de amor. Então, o que me entristece hoje é de saber que dentro da tecnologia de ponta, os embaixadores de hoje, não todos, parece que parou no tempo, né? Parece que é uma ameba. Continua sem ter conhecimento, né? Não estudam, não buscam os estudos, né? Estou falando aqui de embaixadores, não estou falando de bastião, certo? E eu sempre digo, não precisa ser teórico igual eu, não precisa fazer curso e mais curso, comprar livros, não precisa ser um Donizete, que eu sou igual a vocês, mas eu acho que vocês deveriam buscar mais, sim, a palavra de Deus, para que possamos levar a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus. É isso aí. Bom, eu agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para essa entrevista. Obrigado, Brenda. Eu quero deixar aqui, né, rapidinho, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que dê tudo certo, que Deus abençoe a todos, né, todos aqui de Mococa e cidades circunvizinhas, né, Deus abençoe a todos. Fica aqui meu abraço para todos. Deus abençoe. A gente deseja boa sorte também às outras companhias de reis. Mococa a gente sabe que tem muitas companhias de reis da região também. A gente deseja uma boa jornada. A maioria a gente sabe que sai agora no dia 24 de dezembro e que até o dia 6 vocês possam seguir um belo caminho.